Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 6 de Neemias. Capítulo 5, as questões internas que ameaçava o avanço da obra foi tratada. Neemias vem enfrentando resistência, oposições. À medida que os muros vão sendo levantados, mais se intensificam as pressões para fazer a obra parar. E no capítulo 6, um capítulo onde Neemias enfrenta algumas situações para, nessa mesma intenção de fazer parar a obra. Uma das coisas que o inimigo tenta nas suas estratégias durante esse capítulo 6 é sempre lançar medo, para que Neemias pudesse paralisar pelo medo. Alguns versículos que retrata isso, o versículo 9, o versículo 13, o versículo 19, o inimigo sempre tentando atemorizar. No início do capítulo tem uma situação que é uma estratégia que o inimigo usou com Neemias, usa comigo, usa dessa estratégia com você. Que estratégia é essa? Percebe no versículo de número 2, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Eles estavam querendo tirar Neemias de Jerusalém. O vale de Ono era afastado de Jerusalém. Então eles querem tirar Neemias das tarefas, da missão que ele estava executando. E eu penso que isso é uma palavra que nós devemos ter cuidado, que é uma estratégia do inimigo: distração. Por isso eu digo, meu irmão, minha irmã, cuidado com as distrações. Qual é o propósito de uma distração? É desviar você de algo importante. De coisas simples. Às vezes você está fazendo alguma atividade, ele está concentrado e de repente um som de um WhatsApp, e você para o que você estava fazendo para ir olhar. Você distraiu. E ali começa a ver mensagem, WhatsApp, aí depois vai para um Instagram e fica distraído ali e deixou algo para atender aquela distração. A nossa mente usa, às vezes, de distrações para fugir de algumas questões que pode trazer desconforto, até mais do que desconforto, algum tipo de sofrimento. Então, um mecanismo de defesa que a mente usa distrai, nos levando em outra direção para não tratar. Percebe que é uma estratégia poderosa do inimigo, a distração, nos tirar do foco, nos tirar de algo importante que nós estamos fazendo. Pessoas que estão estudando e de repente se distraem com outra coisa, largam os livros, largam o que estavam fazendo. Isso pode ser um momento de oração, de devocional, que está fazendo e de repente uma voz, alguma outra coisa chama a atenção, distrai. Pense que o apóstolo Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele se distraiu. Ele deixou de estar focado em Jesus, olhou para os lados da circunstância, vê os ventos, a água forte e afundou. Lembro de Elias, depois de ter lutado com aqueles profetas, o medo distraiu, desviou ele da missão que Deus tinha dado e ele fugiu. As distrações sempre querem nos tirar de algo importante. Por isso que nós temos que estar tão atentos quanto a isso. Por isso que Neemias diz no final do versículo 2: porém, intentavam me fazer mal. Ele não se deixou vencer por aquela tentativa, estratégia do inimigo de distração. Pelo contrário, Neemias teve discernimento para entender que era uma distração
e não atender e não ser levado por ela. Ele manteve ali o foco, o olhar na missão que ele estava fazendo. Ele teve discernimento para entender o que aquela distração estava tentando fazer com ele. Deus nos chamou para algo importante. Não vamos deixar que vozes, que circunstâncias, que medo ou qualquer outra estratégia que o inimigo queira usar conosco nos tire do propósito qual Deus nos confiou. Neemias se posicionou. Eu percebi, ele disse isso, eu percebi que eles queriam me fazer mal, queriam me tirar de Jerusalém para me fazer mal. Como diria nossos antepassados, nossos avós, nananina não para o inimigo. Vamos manter, não se distraia. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.